O mercado de ETFs é um dos mercados que mais está crescendo. Pela primeira vez na história, existem mais ativos sob gestão de ETFs do que fundos ativos. Então hoje a gente vai estar falando sobre a maior gestora de ativos do mundo, aquela responsável pelos principais ETFs que a gente conhece, a grande BlackRock. Então se você quer saber mais sobre ela, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai entender tudo sobre a empresa. Beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar conversando sobre uma empresa extremamente eficiente e também muito redonda. Uma empresa muito simples da gente conseguir analisar, porque é algo que a gente está vivenciando, que seria a parte da análise de ativos. Mas antes da gente se aprofundar mais na empresa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já vai deixando seu like. E toda terça, quinta e sábado eu tô lançando vídeo novo pra cá. Então não se esquece de apertar no sininho também para receber em primeira mão todos esses conteúdos. Lembrando que esses ativos eles estão listados na Bolsa Americana. E se você quiser investir na Bolsa Americana da melhor forma, com os menores custos, se inscreve no primeiro link na descrição, que você vai ainda ganhar até $100 em ações. E sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Como eu já citei, a BlackRock é a maior gestora do mundo. Então ela basicamente tem 7,3 trilhões de dólares sobre gestão, que eles chamam de AUM, Assets Under Management, que seria ativo sob gestão. Esses daí são dados do quarto trimestre de 2019. Então, com esse primeiro resultado, pode ter alterado alguma coisa, mas como eu utilizo base anual para fazer minhas análises, então eu basicamente vou desprezar esse primeiro lançamento de resultados. A empresa gosta de separar em 3 tipos principais de clientes, que seriam varejo, institucional e também o iShares, os ETFs. Aqui a gente tem uma divisão da seguinte forma. No varejo, representa cerca de 10% dos ativos sob gestão e dessa forma significa 714 bilhões de dólares sob gestão. Além disso, a gente tem a parte institucional, que é a parte mais forte, que a gente pega a parte das pensões, dos endowments. Então, seriam os verdadeiros players do mercado, quem realmente coloca dinheiro, que são aqueles fundos de bilhões de dólares. Então, a gente tem a parte institucional com 60% dos ativos sob gestão e cerca de 4,4 trilhões de ativos sob gestão. Agora a gente chega na parte dos ETFs, que talvez é a parte mais conhecida da BlackRock. A gente tem 2,2 trilhões de dólares de ativos sob gestão e ainda tem uma representatividade dentro da BlackRock de cerca de 30%. Além disso, ela gosta de segregar também seus produtos em algumas classes. Primeiro seria a parte de equities. Equities representam 3,8 trilhões de todos esses ativos sob gestão. E aqui é um dos principais motivos de eu não gostar de investir em ETFs aqui no Brasil. Por quê? Eles conseguem aumentar muito sua taxa em cima de mercados emergentes e mercados internacionais. Além disso, a gente tem que cerca de 50% desses ativos sob gestão em equity estão alocados em mercados internacionais e mercados emergentes. Se você for levar em consideração a taxa de administração de um ETF no Brasil e de um ETF nos Estados Unidos, é gritante a diferença. Então, o que eles estão fazendo é ampliar sua base para que eles possam captar cada vez mais a taxas cada vez mais elevadas. Além disso, a gente tem também a parte de renda fixa, porque como a gente sabe, a parte de renda fixa, bonds, municipal securities, entre outros tipos de investimentos em renda fixa americana, são extremamente caros e também de difícil acesso. Então, o que esses grandes players do mercado fazem? Eles basicamente criam um fundo que vai replicar ou que vai comprar ativos de renda fixa. Então, a gente tem ETFs que compram títulos do Tesouro americano e, além disso, eles facilitam o acesso da pessoa física à renda fixa americana, que é totalmente diferente aqui do Brasil. Lá os custos iniciais são extremamente elevados. Para você ter uma ideia, os bonds
eles normalmente se iniciam a unidade a $5.000. Então, a preço atual, você teria que ter quase R$30.000 para investir em um bond. BlackRock vem facilitando muito isso, e seus ativos sob gestão de renda fixa são cerca de 2,3 trilhões. Além disso, eles têm uma parte que eles chamam de multi-assets. São fundos balanceados, são fundos com equities, bonds, commodities e até com moedas. Eles basicamente fazem toda a gestão ativa dessa parte. Então, eles consideram isso daí uma parte de seus produtos também, esses fundos balanceados, que seria essa parte do multi-assets. E também tem o alternatives. O alternatives são divididos em 3 partes. Os ilíquidos, ou seja, aqueles que não têm liquidez, que seria private equity, são empresas que não são listadas em bolsa. Tem aqueles líquidos, que é a parte do hedge fund e também funds of funds. Além disso, tem a parte de commodities e moedas. Então a gente enxerga que a BlackRock abraça o mercado como um todo, indo desde renda fixa até derivativos. Beleza, mas como seria essa parte da receita da BlackRock? A BlackRock ela não ganha em criar os fundos de investimento ou simplesmente em criar ETFs. Eles ganham com a recorrência, ou seja, as taxas, taxa de administração, taxa de performance, taxa de distribuição. Então tudo que você imaginar que tem taxa no meio e é de fundos de investimento, a BlackRock vai estar ganhando dinheiro. Então, os fundos passivos, os ETFs, eles têm uma taxa de administração bem menor, mas o trabalho também é bem menor. Então a margem deles acaba sendo bem grande. A margem historicamente cresceu, mas atingiu cerca de 31%, margem líquida de 31%. Ou seja, a cada $100 que eles receitam, $31 é de lucro líquido. Uma margem bem interessante, ainda mais que eles não demandam de muitos funcionários e nem de muito capital investido inicial. Então eles conseguem administrar muito bem, já que a sua função é fazer essa gestão. Agora algumas informações mais gerais sobre a BlackRock. Ela foi listada em bolsa em 1999, ou seja, fazem 21 anos desde o seu IPO, então ela já passou por diversas crises, passou pela crise dos .com, passou pela crise subprime, passou por outras crises menores americanas, então é uma empresa que já vem resiliente, ela tem um crescimento consistente no seu earnings per share, ou seja, no seu lucro por ação, que é muito importante a gente enxergar o lucro por ação e não tirar base simples e unicamente do lucro líquido. Uma empresa que passou desde 2015 a 2018 sem dívida líquida, porque seu caixa superava a sua dívida, mas em 2019 ela retomou uma dívida, fazendo algumas aquisições e principalmente investindo muito forte no Aladdin, que se encaixaria nos seus serviços de tecnologia, representando cerca de 7% da receita da BlackRock. Então, a empresa fazendo essa aquisição, ela desenvolveu uma certa dívida líquida extremamente baixa. A dívida líquida é de apenas $260 milhões, o que é extremamente baixo. Se você for utilizar uma métrica que é a dívida líquida por EBITDA, ela está com uma dívida líquida por EBITDA de 0,02. Então é algo extremamente baixo, que diria basicamente que poucos meses de lucro operacional já seria o suficiente para pagar o restante da dívida. Algo bem importante também, como ela é a maior gestora, ela vem se desenvolvendo muito, então sua receita cresceu exponencialmente. A receita vem de forma crescente e consistente, não é nada que oscile, que um mês dá um pico para cima, outro mês cai muito. Não, é de uma forma, parece uma escada de tão crescente que é. Ela apresenta uma dívida líquida normalmente negativa porque ela tem cerca de 4,8 bilhões de dólares em caixa. Então, simplesmente, a disponibilidade da empresa é de quase 5 bilhões. Lembrando que a empresa tem um valor de mercado de 75 bilhões. Então, é algo muito próximo. Se você for tirar uma base dos 75 bilhões de dólares que ela tem de valor de mercado, tirar simplesmente o caixa, você chega que o valor de mercado dividido pelo caixa é de 15 vezes apenas, o que é extremamente baixo. Se você for tirar a base de qualquer outra empresa, as empresas aqui do Brasil a gente não consegue nem utilizar uma métrica dessa, que eu particularmente gosto de utilizar quando há uma certa discrepância, porque aqui a maioria das empresas tem pouquíssimo caixa.
mas lá nos Estados Unidos já é totalmente diferente. Em 2019, ela teve um earnings per share, um lucro por ação, de 28 dólares e 81 cents, que isso é extremamente elevado, que vem crescendo de forma bem consistente, apesar de não ser nada muito explosivo, mas é aquele que sempre fica pingando e nunca para. A sua cotação beira seus 480 dólares, então por isso que a gente tem um lucro por ação tão alto. E também o seu free cash flow, o seu fluxo de caixa livre é extremamente alto. Então a empresa é uma grande geradora de caixa, sem dívida, a maior do mercado e além disso é disparada a mais eficiente, com uma margem líquida de 31%. E aí, o que você achou da BlackRock? Você se tornaria sócio dessa empresa? Não queria dar nenhum spoiler, mas pode ser que no meu próximo aporte a BlackRock esteja no meio dela. Então eu espero vocês no próximo vídeo, na terça-feira, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre investimentos, principalmente no exterior. Então, até lá!